Bom dia a todos, esperando chegar até vocês, encontrando a cada um de vocês em paz e com saúde. Estamos aí nessa caminhada, um dia de cada vez, e evoluindo gradualmente para a gente ter êxito nessa batalha, né? E como se diz, o brasileiro é um guerreiro e a gente é bom nisso, tá bom? Partiu. Bom, nós vamos falar sobre o protocolo sanitário para lojas em geral. Então, isso é baseado na resolução SMS 4224, que na realidade foi publicada no dia 3 de junho, e no dia 23 houve uma republicação com esses protocolos específicos para cada área. Nós vamos falar, então, sobre as lojas em geral. Gostaria de iniciar essa conversa com vocês falando da Lei Complementar 197 de 2018 e também do Decreto 45585 de 2017, que estabelece as modalidades de licenciamento sanitário. São 5, e a primeira delas é a licença sanitária de funcionamento, que não deve ser novidade para vocês, do setor regulado, que vocês estão habituados a fazê-la anualmente, né? A LSAR, que é a licença sanitária de atividades relacionadas, onde a gente inclui os estabelecimentos, né, que anteriormente não eram, vamos dizer assim, licenciados e já tinham um olhar criterioso por nós, mas muito mais agora, né? Como, por exemplo, lojas de departamento, escritórios, sapatarias, né? E fica aquela questão, ué, por que agora esse olhar para esse tipo de comércio? Se a gente imaginar que cada comércio desse, apesar de não produzir alimentação, existem pessoas trabalhando ali, onde pode haver um refeitório, uma copa, um banheiro, que deve estar em condições para uso. Então, esse é o nosso olhar e nessa necessidade dessa aquisição dessa licença. A LSAT, né, que é a licença sanitária para atividades transitórias, é onde, por exemplo, em ocasiões de evento, né, como Rock in Rio, obras, onde é necessário montar uma cozinha para alimentação de funcionários, de trabalhadores, né? Ela tem uma peculiaridade que ela tem no máximo 180 dias, mas que pode ser prorrogado conforme necessidade. Outra novidade bem bacana é o REPA, Registro de Estabelecimento de Produção Agropecuária, que, mediante a solicitação desse produtor, é feito um trabalho de ordenação, credenciamento nessa produção. E daí ele adquire o selo, sim, Serviço de Inspeção Municipal, onde ele garante essa certificação e registro de produtos e lhe dá o direito, a alternativa de fazer comércio com esse produto, né? Porque se imaginar, por exemplo, se você tem um amigo que produz um mel maravilhoso, mas você não pode adquirir, por quê? Porque não tem nenhum credenciamento. A partir desse momento, ele aderindo ao registro REPA, ele vai poder fazer essa comercialização e vai ficar tudo dentro da legalidade. A ASP, Autorização Sanitária Provisória, né, para aquelas pendências, né, com alvará, autorização Secretaria Municipal de Fazenda, né? Como exemplo, tem os equipamentos e veículos de área pública, como os food trucks, né, food bikes, né, que podem estar se credenciando, se formalizando através da ASP. Vou falar também um pouquinho sobre a questão do licenciamento sanitário, né, que deve
estar visível ao público e disponível para consulta das autoridades sanitárias. Então, vocês que já estão habituados, né, a ter esse tipo de documento, não é para guardar mais na pastinha da vigilância sanitária. Tem que ficar exposto para o público e para as autoridades sanitárias também estar verificando a condição daquele estabelecimento, tá bom? Então, muito importante deixar esse documento exposto. Outra resolução muito bacana da Secretaria Municipal de Saúde, de novembro de 2017, que estabelece as medidas de transparência nas ações fiscalizatórias, né, da Subvisa. Mediante ao quê? Estabeleceu-se, então, que o fiscal, ao auditar o seu estabelecimento, ele deve estar devidamente também paramentado, né? Com seu colete, com o nome, a matrícula do servidor, o crachá, né? Que deve conter esse QR Code, esse quadradinho quadriculado, onde vocês, mediante o aplicativo, vão escanear esse QR Code e vai te remeter ao portal da prefeitura, onde você vai verificar que realmente aquela pessoa é um fiscal sanitário, tá? Também a apresentação da carteira de fiscalização, né, identidade funcional, e após a inspeção, sempre vai ser deixado no local o TVS, que é o termo de visita sanitária, onde vai constar tudo o que foi verificado naquele estabelecimento, o que foi, medidas que foram tomadas, né? Um diferencial bem bacana também para esse talonário é que ele tem como a semelhança da nota de dinheiro uma marca d'água, o que dá mais segurança a esse dispositivo, tá? Lembrando também que toda a inspeção é feita através de ordem de serviço, seja denúncia, seja por uma ação setorial, como, por exemplo, o que a gente tem é ponta a ponta, né? Onde a gente estabelece um local e faz aquela inspeção toda ao longo daquele território pré-determinado. Nunca a vigilância vai ao seu estabelecimento sem uma devida ordem. Isso tudo torna as nossas ações mais transparentes, vocês têm mais segurança de nos receber nos seus estabelecimentos, até porque nós vamos na intimidade do teu trabalho, então a gente tem que estar realmente de acordo. E você tem o direito de requisitar esses dispositivos, sem nenhum milindre do nosso fiscal, né, que está devidamente orientado a apresentar. Bom, vamos então entrar nas regras de ouro, né, que são os nortes que a gente, como Secretaria Municipal de Saúde, estabeleceu, né, para a nossa condução nesse momento em que a gente está vivendo. O objetivo dela é informar, conscientizar, não só empresários, mas como comerciantes, profissionais liberais, funcionários e colaboradores das diversas atividades comerciais e também o público em geral da cidade do Rio de Janeiro, sobre as medidas básicas de prevenção e combate à Covid. Então, a Secretaria Municipal de Saúde reuniu 10 normas higiênico-sanitárias fundamentais para a prevenção e combate ao novo coronavírus, o Covid-19. São as chamadas regras de ouro. Elas valem para todas as atividades públicas e também privadas. E a maioria deve ser adotada como rotina por todos nós, por toda a população. Então, empresários, comerciantes e o público em geral se informando, agindo e se adaptando ao novo contexto. Isso é muito bom porque o ser humano tem uma habilidade excepcional de adaptação, graças a Deus.
Então, seguindo as regras. Regra número 1, né? É a regra, vamos dizer assim, a regra do número 1 mesmo do combatente, né? É uma regra que a gente vem sempre ratificando em nossos treinamentos, né? Isso não é novidade para quem caminha junto com a vigilância sanitária, sabe que nos nossos cursos nós reforçamos intensamente a questão da higienização das mãos. Então, quem caminha conosco não é novidade, só vai intensificar muito mais, né? A higienização das mãos antes e depois de cada atividade, usando água e sabão líquido. Quando não for possível, álcool a 70% em gel. Regra número 2. Em áreas de circulação, incluindo banheiros, disponibilizar o álcool 70% em gel, né? Para criar, então, esse hábito da utilização do álcool gel, com dispensadores de sabão líquido e de papel toalha descartável, e também lixeiras com tampa sem acionamento manual. Regra número 3, usar obrigatoriamente máscara, isso é muito importante, né? Em todas as áreas comuns e só retirar durante a refeição. Lembrando também da troca dela, né? Isso já foi falado muito em outras capacitações e treinamentos disponibilizados pela vigilância, que vocês podem ter acesso pelo nosso site. Regra número 4, obedecer ao distanciamento de 2 ou 4 metros quadrados por pessoa, evitando o elevador, né? Esses 2 metros de pessoa para pessoa, 4 metros por pessoa, no caso, quando você for pensar na tua área, no teu restaurante, no teu refeitório, para que possa fazer esse espaçamento entre as pessoas. Regra número 5, manter os ambientes arejados, né, com as janelas e portas abertas, e a limpeza dos aparelhos de ar-condicionado sempre em dia. A regra número 6 nos convida e orienta a providenciar máscaras, luvas de borrachas, touca e outros equipamentos de proteção individual. São os chamados EPIs. Cada equipe de limpeza e demais funcionários, de acordo com a atividade exercida, vai utilizar o equipamento e mediante a sua necessidade. É bom que você observe bem isso para não ter mau uso do dispositivo de segurança. Regra número 7. Reforçar a sensibilização sobre a etiqueta respiratória, sendo adotada no caso de tosse, espirros, protegendo a boca e o nariz com lenço de papel descartável ou a parte interna do seu cotovelo, como mostra a gravura ali, né? Evitando tocar no rosto. Regra número 8. Encaminhar a assistência médica o funcionário ou colaborador que apresente sintomas de Covid, imediatamente, né? Bom, regra número 9, realizar a limpeza concorrente. É aquela que você realiza durante o expediente, de 3 em 3 horas, limpando todas as superfícies que têm maior contato, né? Também realizar a limpeza terminal, que pode ser após o expediente, porque é uma limpeza maior, que a gente chama de faxina, né? Arrasta móveis, todos os cantinhos, vidros, janelas, enfim. E também tem uma especial atenção à limpeza imediata, né? Que é aquela que ocorre quando algum alimento cai ao chão, ou um produto líquido, enfim, aquela que você necessita imediatamente realizar, né? Então, fica em mente esses 3 tipos de limpeza que nós devemos executar. Regra número 10. Divulgar em pontos estratégicos os materiais educativos, né? Como as regras de ouro, né?
outros meios de informação sobre medidas de prevenção à Covid, nós vamos ver mais adiante, quando a gente falar de sinalização, e disponibilizar o nossa central 1746, que é o nosso canal oficial. Então, 3 pontos essenciais que devem ser seguidos para a eficácia dessas regras. Número 1, comprometimento, aqui diz dos empresários e de todos os envolvidos. A colaboração da população em geral, né? Que a gente observa que está se conduzindo dessa forma. Isso é muito bacana. E a fiscalização por parte dos órgãos públicos e dos consumidores. E como nós sempre falamos, o melhor fiscal é aquele cidadão informado. Nos ajuda a ajudar. Falar também um pouquinho para vocês sobre o selo de conformidade com as medidas preventivas da Covid. Esse selo você adquire por adesão, não é obrigatório. Você realiza uma autodeclaração através do Carioca Digital. Lembrando que tudo que você responder será, vamos dizer assim, sob o olhar de sanção administrativa, né? Nada demais ou fora do que vocês estão acostumados, mas se responsabilizando pelas informações que vocês vão prestar ali, né? Tanto é que tem um termo de responsabilidade, a semelhança, quando você faz a licença sanitária, de que você está de acordo, respondendo tudo aquilo de acordo com a realidade que você tem. Tá? Mas é muito bacana porque é também um marketing para o seu local de trabalho, né? Todo cliente, quando olhar esse selo, vai ficar muito tranquilo de estar ali. Bom, então vamos para as orientações gerais, que é o protocolo específico que a gente vai falar hoje, de lojas do modo geral. Bom, as lojas deverão seguir os protocolos estabelecidos para cada atividade econômica, reiniciando seu funcionamento de acordo com as fases definidas no plano de retomada. Esse plano de retomada está disponível em nossos sites, para os senhores analisarem e saberem de como agir em cada fase. Bom, a empresa também deverá promover capacitação interna referente a medidas de prevenção da Covid, né? Então, aí, mais do que nunca, a sua equipe, né? Aquele líder, aquele gerente, aquele RT, tem que estar atento, né, às medidas de prevenção à Covid e estar sempre fazendo essa capacitação interna, que é muito importante, né? Que deve ser extensiva ao staff administrativo, né? A turma lá do escritório também tem que estar ciente, aos lojistas, aqueles que estão ali no atendimento ao público, e toda a força de trabalho, que envolve a equipe da limpeza, os seguranças, as recepcionistas ou os recepcionistas, e entre outros. Aí cada equipe vai analisar lá a sua realidade. A empresa também deverá treinar seus colaboradores para orientação ao público, né? Sobre a importância da adoção de medidas de prevenção à Covid. De que forma? Controlando as filas, mantendo o distanciamento e e alertando sobre o uso obrigatório de máscaras. Então, toda a equipe tem que estar envolvida. Sobre a higienização das instalações, equipamentos e utensílios. Devemos aumentar a frequência da higienização das áreas de maior circulação, incluindo os banheiros, provadores, elevadores e escadas. É recomendado que seja feita a limpeza concorrente, porque nós vimos lá na regra de ouro. No mínimo a cada 3 horas. E a limpeza terminal antes ou depois do expediente. E nos casos que for necessário, a realização da limpeza imediata. Programar rotina de desinfecção com álcool 70 de objetos, superfícies e itens em geral que tenham grande contato manual, né? Seja por colaboradores
ou pelo público, como guichês de estacionamento, máquinas de cartão, displays, mesas e bancadas de apoio, totens de autoatendimento, telas touchscreen, é aquela tela semelhante ao nosso celular, que a gente tem que tocar, então tem que estar sempre higienizando. Teclados, maçanetas, corrimãos e itens que possam ser compartilhados entre os funcionários e clientes, como canetas, por isso que é bom evitar, né, pranchetas e telefones. Reforçar a limpeza e a desinfecção em todos os pontos de maior contato, como bancadas, mesas, cadeiras, bancos, sofás, pias, torneiras, pisos, paredes e escadas. Ainda nas instalações, na higienização de instalações, equipamentos e utensílios, nós verificamos que na higienização de equipamentos e utensílios é recomendado o uso de papel toalha ou panos multiuso descartáveis, exclusivos para cada tipo de superfície. Usar sempre o bom senso. Abastecer permanentemente os borrifadores ou dispensadores de álcool 70, parece óbvio, mas é bom alertar, que devem ser também previamente higienizados. Seguir todas as orientações descritas que estão no protocolo de limpeza e desinfecção de superfícies disponíveis da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses da Subvisa. Chegamos, então, na sinalização. Devemos utilizar sinalização e marcações, né, no piso. Para quê? Para direcionar o sentido do deslocamento e reforçar o distanciamento de 2 metros no interior da loja. Como pontos, por exemplo, de higienização de mãos, guichês de pagamento, provadores, acesso ao estacionamento, sanitários, elevadores e escadas. E, caso necessário, adotar barreiras físicas para a separação, como vidros protetores, divisórias, totens e correntes. Né? Você já deve ter verificado, a maioria dos supermercados estão utilizando isso, essa barreira física lá nos caixas, né? Que é bem interessante. Organizar as filas, sempre, né? Do sentido único e ordenado, para evitar o congestionamento, né? Enfim, o contrafluxo, né? De modo a não comprometer a circulação do público nas áreas comuns. Novamente, a marcação do piso para sinalizar a distância de precaução de 2 metros. Também devemos implantar sinalizações em pontos estratégicos para divulgar informações relativas a medidas a serem adotadas pelo usuário, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscaras, respeito às filas. Vocês veem que o trabalho é um trabalho educativo o tempo todo. Delimitar áreas comuns, como cabines, mesas e assentos que não estejam disponíveis para o uso do público. Por exemplo, você tem 10 cabines, mas mediante ao cálculo de dimensionamento, você só pode usar 5. As outras 5 ficam sinalizadas como fora de uso. Né? Tudo isso para facilitar esse deslocamento, esse diálogo com o seu cliente. Acesso à loja. Ela deve obedecer às regras estabelecidas nas diferentes fases do plano de retomada, né? Como ocupação máxima de estacionamento, público permitido e horários de funcionamento. Daí eu convoco novamente os senhores olharem nosso plano de retomada, está disponível no site para verificar o cálculo dessas operações aí que eu falei. Não permitir o acesso de clientes fora do horário de funcionamento determinado, estabelecer controle e escalonamento de horários para a entrada e saída dos funcionários, dos fornecedores e também do público em geral. Assim, evita-se a formação de aglomeração e o contrafluxo. Sinalizar sentido de entrada e de saída no interior das lojas para impedir o contrafluxo,
Uma coisa que eu observei bem bacana, uma grande loja de departamento, ela tinha duas entradas, ela formalizou apenas uma e sinalizou. E eu observei que ficou bem controlado, ficou bem bacana. Estabelecer controle de acesso aos elevadores e o distanciamento de precaução nas escadas rolantes, né? Vocês já devem ter observado, ou devem ter feito em seus estabelecimentos, quem tem escada rolante, aquela sinalização do pezinho verde, ok. Passa 3 pezinhos vermelhinhos, que não é para ninguém ocupar aquele espaço, e assim por diante. É importante, né, estabelecer controle, né, do acesso de elevadores e o distanciamento de precaução na escada rolante. Né? Nesse primeiro momento, conforme a evolução, é interessante ter um funcionário fazendo aquela sinalização ali, né, que às vezes a pessoa vai distraída e acaba formando uma aglomeração na escada rolante. Bom, ou quando a loja ou o teu estabelecimento tiver esse equipamento. Ainda no acesso à loja, disponibilizar funcionários controlando o acesso, nós falamos, né? E direcionando adequadamente o público. É necessária essa força-tarefa neste momento, senhores. Não permitir o acesso nem a permanência das pessoas sem máscara, né? Que estão fora da regra estabelecida, então não permitir em nenhum dos ambientes da loja, salvo no momento do consumo da refeição. Sempre que possível, manter as portas abertas para propiciar o quê? A ventilação natural, essa troca de ar. Para a organização do fluxo de serviço e evitar aglomeração de clientes, os serviços de banho e tosa, aí é nossos pets, né? Os serviços de banho e tosa dos animais deverão ser agendados, né? Para que evite exatamente que o cliente fique ali naquela sala de espera, né? Porque sempre que possível deve-se utilizar o sistema de entrega e busca do animal. Para quê? Para evitar realmente, né, a permanência dos donos na sala de espera, evitando aglomeração. Na operação de venda, estimular sistemas de venda em autosserviço para agilizar o atendimento. Os vendedores que atenderem clientes devem usar sempre máscaras e ter acesso a dispensadores de álcool 70% em gel, sempre abastecidos para higienizarem as mãos com frequência. Tudo isso para que a todos nós tenhamos esse hábito de, com frequência, higienizar as mãos. Deve ser mantido o distanciamento de 2 metros entre o operador e o cliente. Retirar dos balcões, bancadas e mesas todo o material que possa ser compartilhado ou tocado por diferentes clientes, né? Aquela regra do menos é mais serve aqui. Assim como objetos de decoração, jornais, revistas, informativos promocionais, são aqueles folders, né? Tirar todo esse material para evitar contaminação e facilitar também a higienização daquele espaço. Todos os materiais usados pelo cliente devem ser higienizados com álcool a 70, entre um atendimento e outro. E os clientes que deverão ser orientados a circularem novamente, sempre com máscara. Continuando ainda na operação de venda, instalar painéis de acrílico ou outra barreira de proteção higienizável nos caixas de pagamento, com abertura que permita somente o acesso, né, o pagamento. Deve ser evitada as aglomerações nos caixas de pagamento e de retirada de produtos, com organização das eventuais filas que se formarem, sinalizando sempre a posição de cada cliente, né, para a gente conseguir primar por esse distanciamento que é necessário. Máquinas de pagamento com cartão deverão ser cobertas com filme plástico, que facilita, né,
a higienização e também previne, né, o dano, de repente, daquela máquina. É, né, uma boa alternativa. E higienizadas após cada utilização. Né? Não é porque está com filme plástico que você não vai proceder à higienização após cada utilização. Deve ser estimulado o pagamento por aproximação do cartão ou por QR Code, para evitar a manipulação da máquina de pagamento. Né? Uma boa alternativa também para a gente evitar esse contato. Deve ser priorizado o pagamento com cartão, né? Mas no caso de troco em dinheiro, a entrega deve ser feita de forma que não haja contato direto com as mãos. Devem ser mantidos dispensadores com álcool gel 70, abastecidos para o uso do operador do caixa, e clientes que optarem pelo pagamento em cartão. Vocês veem que sempre é uma forma da gente conduzir ao hábito de utilização da higienização através do álcool gel 70%. E também, na operação de venda, ainda, nas lojas com cabines ou provadores de roupa, deve haver um funcionário no controle do acesso desses clientes, né? Para que também seja mantida o distanciamento e a precaução de 2 metros, né? Para que não haja aglomeração nos provadores. Efetuar sinalização nas cabines como forma de identificar as que estão disponíveis e as que não estão liberadas, de forma também a primar por esse distanciamento de 2 metros. Vejam que os senhores é que vão usar do bom senso e das regras para ordenar o seu espaço. As cabines e provadores de roupas devem ser de revestimento de fácil desinfecção, né? Abolindo nesse momento o uso de cortinas de tecido ou outros materiais de difícil higienização. Efetuar a limpeza concorrente e a limpeza terminal nas cabines e provadores, conforme a frequência do uso dos clientes. Então, ter uma equipe de limpeza sempre atenta, treinada, com agilidade para estar executando essa tarefa. Os sanitários, também vamos estabelecer o acesso, né? O controle do acesso aos sanitários para que também seja mantida o distanciamento de 2 metros no interior deles, né? E lá fora, se houver fila, deverá ser organizada e preferencialmente com marcações no piso, que também facilita essa ordenação, né, pelo cliente. E obedecendo sempre o critério de afastamento. Manter abastecidos dispensadores de sabonete líquido, toalhas descartáveis, de papel não reciclado e álcool 70% em gel. Né? Que dessa forma a gente consegue estar criando barreiras e não disseminando. Nos depósitos, nas áreas de estoque de mercadorias, deve ser observada a organização dos produtos armazenados, né? Espécie por espécie, arroz com arroz, feijão com feijão, óleo com óleo, ou conforme for o produto que você armazena. Sempre com essa ordenação, né, que fica mais fácil para você ter uma visão do seu estoque, né, um estoque ordenado, limpo, né, evitando o acúmulo também de objetos, né, e materiais em desuso. Vou dar um exemplo, por exemplo, uma padaria, um fatiador que não está sendo usado. Aquilo ali serve de abrigo para vetores e acúmulo de sujidade. Isso é um exemplo, tá? Cada um vai levando para a sua realidade. Manter a devida ventilação ou climatização das áreas de estoque, conforme o tipo de sistema do seu ambiente, tá? Nas áreas de estoque, manter também a distância de 2 metros entre os funcionários que acessem o setor, né? Então, em todos os momentos, em todos os ambientes, tem que estar atento às regras de distanciamento.
Chegamos, então, à força de trabalho, né? Nossa querida força de trabalho. Devemos, então, coibir atitudes que possam gerar contaminação nas áreas de trabalho, como, por exemplo, fumar, comer, tossir, cantar, assoviar ou outras anti-higiênicas, né? A gente não pode levar aquela máxima, né? Quem canta seus males espanta. Então, deixa para cantar em casa. Lá no seu trabalho, não. E nem em casa, né? Do jeito que as coisas estão, então a gente canta na nossa mente. É proibido o uso de celulares no ambiente de trabalho. Isso aí é muito sério, né, gente? Porque a gente pensar, a gente vai para todos os lugares com o celular. E não é um momento ali no trabalho, porque ele é um grande contaminante. Então, tem que ficar guardadinho lá no armário dos pertences, né? E não é para ficar circulando com ele. Após cada uso, higienizar os utensílios, né, com álcool 70%, que possam vir a ser compartilhados, seja entre os colaboradores, como rádios, contadores e telefones celulares. Né? Tem atendimentos que utilizam, né, desses dispositivos, então está sempre também higienizando. Se algum colaborador apresentar sintomas gripais ou qualquer outro indicativo de Covid, informar imediatamente a sua gerência, né? Para que encaminhe, então, esse colaborador para assistência médica. Tá? Garantir a renovação do ar nos vestiários, muito importante, né? Vestiário organizadinho, bem ventilado, através de janelas abertas e dispositivo mecânico, se houver. No refeitório da força de trabalho, né? Ampliar o período de funcionamento, né? Estender esse período, vamos dizer, se o almoço era de 11 ao meio-dia, estender até às 13 horas, para poder você conseguir flexibilizar esses funcionários em horários distintos, né? Evitando a aglomeração. Então, aquela turminha, vamos dizer assim, a turminha do escritório que ia toda junto almoçar, não pode mais. Tem que ter um ordenamento, né, para que não haja aglomeração. Manter a distância mínima de 2 metros nas filas para escolha do alimento, né, quando você está ali para escolher o seu alimento, sempre mantendo a distância. Podendo ser utilizadas marcações no piso, podendo e devendo, né, gente? Porque fica mais tranquilo das pessoas se posicionarem. Estimular os funcionários que sentem sempre em posições fixas. Isso também é uma forma da gente se organizar de modo a estar sempre respeitando esse mínimo de distância entre os colegas, né? E assim a gente evita a transmissão. Reforçar a higienização das mesas, cadeiras e pontos de limpeza dos funcionários, como pias e banheiros. Quanto à manutenção e documentação, o protocolo nos orienta a sempre realizar a troca constante dos elementos filtrantes do bebedouro, de acordo com as recomendações do seu fabricante. Os bebedouros devem ser sempre certificados, né, pelos órgãos competentes. E ambiente de ar-condicionado, o ar deve ser renovado de acordo com o exigido na legislação, né? 27 metros cúbicos por hora por pessoa. E caso não haja ar-condicionado, janelas e portas devem ser mantidas abertas. Ainda na manutenção e documentação, o que deve ser apresentado é o plano de manutenção, operação e controle de ar-condicionado, o PMOC. Comprovante de limpeza de ductos de ar-condicionado, que é feito anualmente, tem que se intensificar neste momento, né? Laudo de qualidade do ar na validade, que é semestral, certificado de higienização dos reservatórios de água de consumo, também semestral, e juntamente com esse certificação de higienização de reservatório de água,
apresentar o laudo de potabilidade da água, que também é semestral. Bom, pessoal, nós discorremos sobre os protocolos, espero que a gente tenha tido uma boa caminhada e que verdadeiramente saiamos dessa situação vitoriosos. Letícia? Letícia? Estou aqui, estou só pegando o link da lista de presença aqui, só um minutinho. Ah, tá ok. Pronto, Rosália. Estou aqui, a postos. Gente, o link para a lista de presença tá aqui no nosso chat, tá? Coloquei aqui agora para vocês. É só entrar, preencher o formulário, são umas 5 perguntinhas, acho que 4 que vocês vão ter que responder. E aí a gente envia o certificado por e-mail, tá bom? A gente tem uma pergunta, Rosália, da Suelen, em relação ao uso de provadores, no caso de lojas de roupas. Como que está funcionando isso? Neste momento, está suspensa a utilização, né? Mas, assim que retornar, o protocolo é bem claro, né? Controlar esse acesso, que as pessoas estejam nesse acesso, obviamente, com máscara, obedecendo os dispositivos e orientações de distanciamento. A equipe de limpeza deve estar sempre atenta, né? Para vários tipos de limpeza, né? A concorrente, a terminal e principalmente a imediata. Tá ótimo, Rosália. Acho que a gente conseguiu passar bem o recado aqui. Tudo que está sendo feito aí, né? A gente está tentando se atualizar todos os dias, tentando atualizar os nossos técnicos, né? Que vão fazer parte desse sistema. Então, é uma atualização diária, não só nossa, né? Não só da equipe, e a gente está tentando passar isso para o público regulado também, para o setor regulado, para que todos estejam bem informados e para que todos possam realizar o seu trabalho em boas condições, né, em segurança, que é o que a gente está pensando em primeiro lugar. Exatamente. Com certeza. A Célia perguntou ainda se tem previsão para esse retorno, né? Infelizmente, a gente ainda não tem a previsão. Isso tudo, como vocês têm acompanhado, às vezes a gente tem algumas mudanças. Então, assim, a gente tem um planejamento de faseamentos, mas isso pode ser alterado. A gente pode ter antecipação ou prorrogação do prazo. Então, é importante que a gente faça esse acompanhamento nas mídias. A gente tem colocado também nas nossas redes. É importante ter esse acompanhamento, porque tudo pode mudar a qualquer momento. Então, a gente está passando aqui, a Rosália passou para vocês o que está hoje, né, na legislação, mas amanhã tudo pode mudar. Então, a gente pede para que vocês façam esse acompanhamento constante para que a gente possa atualizar vocês, tá? A gente está tentando fazer a atualização da nossa equipe o mais rápido possível, constantemente, para que a gente não passe nenhuma informação desatualizada para vocês, tá bom? Queria agradecer a presença de vocês, lembrando que se vocês souberem de alguém que queira participar, mas que não pôde entrar hoje, não pôde estar aqui com a gente, amanhã a gente tem também a mesma palestra. Então... Qual horário, Letícia? O horário de amanhã? Deixa eu ver aqui certinho. Anuncia, porque aí eles já passam a informação completa, né? Amanhã... Você vai ter a semana toda, né? Isso. Vocês podem acompanhar também no site da Vigilância, tem a agenda lá completa. Mas amanhã o horário vai ser 6 horas da tarde. Pronto. Então, amanhã, às 6 horas da tarde, a gente vai estar aqui falando sobre o mesmo assunto. Tá bom? Aí, convoquem aí, né, os pares para estar
conosco, né? Para que todo mundo esteja muito bem informado. Isso. Ok? Obrigada, tá, Rosália? Mais um dia aí. Eu agradeço sempre. Amanhã também, estamos juntas de novo. com a graça de Deus. Beijinho. Um abraço Beijão. para todos, gente. Boa tarde para todo mundo aí. Fique em paz e com saúde.